Igreja Apostólica Viver em Cristo. Igreja Apostólica Viver em Cristo. Salvando almas. Livro de Mateus, capítulo 26. Capítulo 26, versículo 47. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais, o quê? E dos anciões do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre! Olha só, e o beijou. O Judas, o sinal que ele havia dado para os soldados era esse: eu vou dar um salve para Jesus e vou beijar ele. Aí vocês podem pegar ele e prender ele. Judas teve a capacidade de trair Jesus com um beijo. Ele traiu Jesus, chamando Jesus de quê? De mestre. Você vê o limite da falsidade. Ele deu um beijo em Jesus e falando alto: salve, mestre, para que os outros pudessem identificar que aquele era Jesus e aquele que eles procuravam. E Judas fez aquela encenação toda porque ele recebeu um saco de dinheiro com 30 moedas, e era muito dinheiro. Você vê o interesse de Judas. Nunca foi Jesus. Mesmo ele convivendo com Jesus durante 3 anos, nunca ele amou Jesus, nunca ele se converteu, nunca ele teve um compromisso de amor afetivo com Jesus. Ele só tinha interesse em dinheiro. Ninguém podia dar oferta no ministério de Jesus que ele já não ia correndo para pegar. E ele era um dos maiores críticos de quando uma pessoa pegava um perfume caro, derramava em Jesus, ou fazia alguma coisa que não ia para a sacola, porque ele queria para ele. Então tem pessoas que estão na igreja há 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 20 anos dentro de uma igreja, mas ela tem um interesse específico por que ela está naquela igreja. E o interesse são todos, menos Jesus. Porque quando uma pessoa ela ama Jesus, quando uma pessoa ela quer Jesus, primeiro, na hora que nós estamos ministrando, porque nós estamos aqui ministrando através do Espírito Santo, na hora que nós estamos ministrando e nós estamos orando, a pessoa que ama Jesus, as lágrimas começam a rolar dos olhos dela, porque a presença é muito forte. Há quanto tempo você não chora na presença dele? Há quanto tempo você não sente a presença dele? Porque você já perdeu o interesse amoroso por ele há muito tempo. E você vem cambaleando dentro de uma igreja com interesse. E ele, sabendo desse interesse, ele se afastou de você. Ele se afastou de você. Porque ele sabe que se você realmente o amasse, você tinha abandonado aquele pecado. Ele sabe que se você realmente o amasse, você ia sair do pedestal que você se colocou e você se voltaria para ele quebrantado e quebrantada. Você ultimamente se preocupa mais com a sua vaidade pessoal. Você se preocupa mais com o que os outros vão achar de você. Você se preocupa mais com os seus status financeiro. Você se preocupa mais em ter e obter algo palpável, algo material. Você se satisfaz com este mundo, mas você já não se satisfaz mais na presença dele.
E esse Judas mostrou quem ele é. Mas cedo ou mais tarde a pessoa mostra quem ela é. E ela mostra com as atitudes dela, com o comportamento dela, com as escolhas dela. Versículo 49. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Jesus sabia. E Jesus chamou ele de quê? De amigo. Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo, do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha fora. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, guarda a tua espada, pois todos os que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um bandido? Todos os dias eu estava no templo, eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então os discípulos, todos, quantos? Deixando Jesus, fugiram. Você veja, Se eles realmente acreditassem em Jesus, eles tinham fugido? Eles me prendem também. Mas eu não vou abandonar o meu amor. Eu não vou abandonar o meu Jesus. Que eu me prejudique também, que eu morra também. Nenhum ficou. Nem o Pedro, que tinha cortado a orelha lá do soldado, nenhum ficou. Porque aqueles homens, eles tinham a letra. Aqueles homens, os 12, tinham a palavra. Eles tinham a letra, mas eles não tinham o Espírito. Nenhum deles eram batizados no Espírito Santo. A pessoa que ainda não é batizada no Espírito Santo, ela pode se simpatizar com Jesus. Ela pode até gostar de Jesus, mas se apaixonar, amar a Jesus, é só depois do batismo. E normalmente as pessoas que ainda não são batizadas no Espírito Santo, se elas não buscarem, elas vão abandonar Jesus na primeira oportunidade. Porque o batismo com o Espírito Santo é que nos sustenta em uma terra tão podre, em um país tão corrupto, aonde a imoralidade é vista com aplausos. O Espírito Santo é a única condição que nós temos para nos mantermos fiéis. E quantas pessoas já foram batizadas com o Espírito Santo e, devido aos seus pecados, o Espírito Santo se retirou delas e elas estão vazias. Nenhum dos discípulos ficou, porque eles não tinham tido o batismo com o Espírito Santo, a força de Deus dentro deles. Tem pessoas que acham que vai se manter na presença de Deus sem o Espírito Santo, mas não consegue. Você pode se manter na igreja, mas na presença de Deus você não se mantém. Você tem que buscar o Espírito Santo, você tem que buscar o encontro com Deus, você tem que dobrar os joelhos, você tem que adorar, você tem que orar, até você receber o batismo com o Espírito Santo. E hoje em dia não se fala mais na igreja sobre o Espírito Santo.
Só se fala como você vai conseguir uma casa, como você vai conseguir um carro, como você vai conseguir a cura da sua doença. Hoje a igreja, ela atrai as pessoas não por interesse a Jesus, ela atrai as pessoas fazendo de Jesus um milagreiro, aonde elas vão encontrar a cura, o milagre, a bênção. Mas Jesus não é isso. Jesus, ele quer ser amado, adorado, glorificado, exaltado através das nossas vidas. Não é o interesse que tem que mover você a estar na igreja. O interesse material, o interesse familiar, o interesse de um milagre. O que tem que te mover a estar na presença de Deus é o desejo de ter Jesus dentro de você. É a salvação da sua alma. E quando Jesus foi preso, olha para mim, ele não foi preso pelos romanos, ele não foi preso por Roma, ele foi preso porque o que ele pregava, o que ele ensinava, feria os pastores da época. Porque já naquela época, os pastores, os sacerdotes, levavam o povo ao interesse e não ao encontro com Deus. E Jesus, ele veio pregar o reino dos céus. Jesus veio pregar acerca da salvação da alma. Jesus veio pregar acerca de um encontro com Deus. Tudo contrário ao que os pastores da época faziam. E quem prendeu Jesus foi os pastores. Foi a igreja que prendeu Jesus. Então eu acho o maior absurdo quando uma pessoa, ela abre a boca para dizer todas as igrejas são de Deus. Quem disse isso? Essa igreja que prendeu Jesus era de Deus? Esses pastores que mandaram descer o porrete em Jesus, porque além deles prenderem Jesus, os pastores deram um murro na cara dele, socaram ele, trataram ele como lixo. Eles eram de Deus, mas eles eram os principais pastores da época. Mas as pessoas, elas querem enxergar aquilo que lhe traz um interesse. O meu único, e deveria ser o seu único interesse, é o Senhor Jesus e mais nada. O resto ele acrescenta no dia a dia, o resto ele acrescenta a cada minuto do dia, a cada virada do ano, ele vai acrescentando as nossas necessidades naturalmente, como um pai que supre as necessidades de um filho. Mas não é o que me move é o meu amor por ele. Que amor essa igreja tinha por ele? Que amor esses discípulos tinham por ele? Que amor Judas tinha por ele? Era tudo interesse. Olha aí, ó. Versículo 57. Leia vocês bem alto, por favor, com voz de pregador. O que diz o 57? Então foram para a casa do pastor, o Caifás, o sumo sacerdote, o presidente da igreja. E lá estavam os escribas, que eram os homens que tomavam conta dos ensinos, que tomavam conta da letra, dos mandamentos, os mais entendidos, pode-se dizer, dos pergaminhos sagrados, dos livros sagrados. E estavam lá os mais velhos da igreja, os anciões da igreja, que significa sabedoria. Então estava a tropa toda lá, o líder da igreja, os escribas, que também tinham status dentro da igreja, e os anciões, os mais sábios da igreja. Olha aí, ó. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio
procuravam testemunho falso contra Jesus, a fim de condenarem à morte, e não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas, afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens no céu. Então o líder da igreja, o sumo sacerdote, rasgou as suas roupas, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte, tem que matar ele. Então uns, e quem é que estava ali? Quem estava ali era o sumo sacerdote, os escribas e os anciões. Então era esse grupo que estava ali. Uns desse grupo, cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e os outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Olha o que Jesus passou dentro da casa do pastor. Os escribas, que conheciam o quê? A palavra. Os anciões, que eram os mais velhos, os mais sábios, e o sumo sacerdote, meteram a mão na cara de Jesus, esbofetearam Jesus. Você acha, eu já falei sobre isso aqui, você acha que Jesus foi traído pela igreja, pelo pastor, pelos anciões, por todos ali? Você acha que Jesus não espera ser traído pelas pessoas hoje em dia? É claro que ele espera. Agora, que não seja você. Porque você, com as suas atitudes, você pode trair Jesus como aqueles homens o traíram. Com seu comportamento mundano. O que tem a ver o justo com o ímpio? Nada a ver. O ímpio vive uma vida ímpia de pecado. O justo vive uma vida separada para Deus, de santidade, de consagração. Uma vida dedicada nas coisas de quem? De Deus. E hoje em dia nós vemos o justo, entre aspas, misturado com o ímpio, querendo se vestir igual, querendo se relacionar com o mundo. Você pode rir de quem é de Deus, você pode até zombar da minha cara, mas os seus dias estão contados de zombaria. O dinheiro de Judas não durou um dia, porque ele se suicidou. A tua alegria no mundo, ela tem tempo de duração. Agora, aqueles que são fiéis a Jesus, a duração da alegria será eterna. Então, se você que vem na igreja e é igual essa pária desses pastores, desses anciões, desses escribas, os seus dias estão contados. Porque dentro da igreja existe um câncer.
que corrói, que é a mentira, que é o pecado, que é o mundo. E Jesus viveu isso na pele, porque eles se diziam homens de Deus, eles se diziam sábios, eles se diziam povo de Deus. E olha o que eles fizeram com Jesus. Versículo 67, leia alto, por favor, o que eles fizeram com Jesus. Capítulo 27. Ao romper do dia, todos os principais, aí já eram todos, os principais sacerdotes da época, e os anciões de quem? Do povo, entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Quer dizer, a igreja toda queria fazer o que com Jesus? Matar ele. Porque Jesus pregava o que não agradava àquela raça. Jesus ensinava tudo ao contrário do que aquela raça ensinava. Porque aquela raça de pastores, de anciões, de povo, não queriam o céu, eles queriam a terra. E Jesus pregava para que eles se arrependessem dos pecados. E eles queriam continuar o quê? Pecando. Então eles se reuniram para matar Jesus. Não, vamos matar ele, vamos calar a boca dele. Porque ele entra nos nossos templos, ele entra nas nossas igrejas e ele fica pregando lá que tem que se arrepender, que tem que se converter, que tem que renunciar, e ele está atrapalhando aqui as nossas atividades. E assim como a igreja da época era podre, a igreja de hoje também é podre, pior do que daquela época. Pior. É podre. Assim como a igreja da época tinha o apoio de Satã, de Satanás, as igrejas de hoje têm o apoio de Satanás. Você vê, os principais líderes religiosos hoje desse país, tudo envolvido com política, tudo envolvido com corrupção, tudo envolvido com sujeira das braba. Mas o povo também é corrupto. O povo também quer viver no pecado, na corrupção. Então, o sujo busca como pastor o mal lavado. O mal lavado. E Jesus, que era o verdadeiro pastor, Jesus, que era o Filho de Deus, foi tratado com murros, esbofeteado, cuspiram na cara dele, foi tratado como lixo. Não deram nenhum respeito a Jesus, porque Jesus não agradava os ouvidos deles. Então eu fico muito feliz, eu me sinto muito feliz quando eu sou rejeitado. Ah, como eu fico feliz, porque eu sei que eu estou no mesmo caminho do meu mestre, do meu Senhor Jesus. Se ele, que era Jesus, foi rejeitado pela igreja, foi rejeitado pelos discípulos, por que eu não vou ser? A minha preocupação é quando todos me aplaudirem. A minha preocupação será quando todos querem me abraçar. Aí eu devo ficar preocupado. Porque aquele que prega a verdade, aquele que ensina o povo, não é amado do povo. Olha só. E amarrando, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. O suicídio de Judas, não vou pregar sobre, ele não merece nem que eu pregue sobre o suicídio dele. Versículo 11.
Jesus estava em pé ante o governador, aí já era o romano, o governador. E este interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Você que está dizendo. E sendo acusado pelos principais sacerdotes, frisando, ele foi acusado pelos principais pastores e pelos anciões, Jesus nada o quê? Respondeu. Então, Jesus estava sendo julgado, havia o governador ali, e havia os pastores e os anciões ali, e Jesus, ele era o acusado, e quem acusava Jesus era a igreja, era o sacerdote, eram os anciões da igreja. E quem estava ali como juiz era um ímpio, era um homem romano que não era da fé, não era da igreja. Eu acho que o governador ficou olhando, rapaz, o próprio povo dele está fazendo isso com ele, o próprio povo crente, o próprio povo que se diz quer matar ele. Eu acho que o governador falou: graças a Deus eu não me meto nesse povo, nessa religião deles aí. Ai, bispo, o senhor prega de uma maneira, o senhor está pregando contra os crentes, o senhor está pregando contra os evangélicos. Eu não sou evangélico. Eu não sou evangélico. Quem disse que eu sou evangélico? Eu me considero seguidor de Cristo, cristão, diferente de evangélico. Essa modinha gospel, esses evangélicos tudo gado, que não raciocina, que não tem consciência cristã. Vamos colocar aqui, há 20 anos, há 30 anos atrás, as pessoas buscavam o Espírito Santo como na época dos apóstolos. Elas buscavam a presença de Deus, o Espírito Santo, com domínio próprio. Hoje você vai nessas igrejas, eles ficam tudo rodando que nem louco, eles se jogam no chão, dizendo que é o Espírito Santo, tudo endemoniado, dizendo que é o Espírito Santo. O pastor fica rodando em cima do altar, como se fosse um pai de santo na gira da macumba. Os demônios tomaram conta da igreja, mas essas igrejas são lotadas, cheias, porque o pastor não prega contra o pecado, porque o pastor não põe o dedo na ferida, porque o pastor não leva as pessoas ao quê? A se auto-refletir no sentido de abandonarem os seus erros. É uma igreja que o pastor apoia o pecador, apoia o sujo, apoia a desgraça alheia. É uma igreja movida por ganância do pastor e por interesse do povo, porque aquele pastor dá o que aquele povo quer. Agora, Jesus não está no centro disso. Porque Jesus, ele era tão incisivo na pregação dele, que ele despertou na igreja, ele despertou nos pastores ódio. Porque o que ele pregava era contra o pecado, era contra a corrupção, era contra a mentira, era contra a avareza, era contra a maldade. E isso despertou nos religiosos ódio por Jesus, ao ponto de bater nele e de querer matar ele. É o que acontece com as nossas pregações, quando nós somos movidos pelo Espírito Santo para pregar contra os seus erros, para pregar contra a sua maldade, para pregar contra a sua prática. Tem pessoas que ouvem a pregação e se arrependem. Meu Deus, essa pregação foi para mim, tudo que ele está dizendo, eu estou me sentindo enojada, eu estou com nojo do que eu faço. Meu Deus, o que eu estou fazendo com o meu corpo? O corpo é templo do Espírito Santo, eu estou me prostituindo, eu estou bebendo, eu estou fumando, eu estou no mundo. Meu Deus, me perdoa. Tem pessoas que se arrependem, mas tem pessoas que não. Quando ouvem a pregação da verdade, rangem os dentes, tem ódio mortal de nós. E a primeira coisa que elas fazem é sair da igreja e procurar uma que seja sujo como eles são. Que o pastor não toque na ferida, que o pastor não seja usado por Deus para repreendê-los. E normalmente essas pessoas, elas são tão falsas, elas são tão hipócritas, que quando nós pregamos
contra o pecado, contra o erro, se é na vida dos outros, elas batem palma. É isso mesmo, bispo, continue pregando assim, bispa, é isso mesmo, desce o sarrafo, prega a verdade. Eles até ajudam a pegar o martelo e pregar o prego na pessoa. Mas quando se trata deles, da família deles, aí não pode. Enquanto a gente estiver pregando e não servir para eles, servir para uma outra pessoa, até ajuda também. Mas quando se trata deles, eles são tão hipócritas que eles não aceitam e agem como os pastores da época. Tem gente que se pudesse me pegar na esquina e me matar, matava. Porque nós pregamos para que a pessoa venha se arrepender, mas as pessoas que não querem se arrepender, elas não querem ouvir. Porque ouvir dói. E eles prenderam Jesus, feriram Jesus. O ímpio querendo livrar Jesus e os crentes querendo matar Jesus. E durante muitos anos, a igreja, inclusive a igreja evangélica, durante muitos anos e até hoje, eles não contam a história direito. Quem matou Jesus foi os romanos. Quem matou Jesus foi o governador, quem matou Jesus foi... Eles não pregam a verdade. Tem gente aqui que não sabia que quem matou Jesus foi a igreja, foi os pastores. Porque Jesus veio trazer tudo contra o que eles diziam. Comportamento deles. Versículo 12: E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves? Quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Quer dizer, o governador, que era romano, ficou admirado com a atitude de quem? De Jesus. E os crentes e os cristãos da época, vamos dizer assim, os evangélicos da época, queriam matar Jesus. Olha só. Você vê, né? É muito mais fácil nós, pastores, lidarmos com um ímpio que vem para a igreja, que é Jesus, do que crente. Porque às vezes aquele crente que vem para a igreja, ele está tão sujo pelas igrejas que ele passou, ele está tão intoxicado, que ele acha que ele conhece a Bíblia toda, que ele acha que ele já é de Deus, que ele não precisa aprender, e às vezes o ímpio chega aqui humilde, chorando, querendo aprender, querendo ser liberto, querendo ajuda, mais do que o orgulhoso do crente, que precisa ter um encontro com Deus. Você está aqui por quê, hein? Você está aqui porque você quer Jesus, você quer sua salvação? Ou você está aqui porque você faz parte dessa raça de igreja aqui? Interesseira, hipócrita, mentirosa. Uma das coisas que aqueles homens odiaram, foi quando Jesus entrou dentro da igreja deles e virou as mesas e tacou chicote em todo mundo. Porque eles permitiam que o povo fizesse comércio dentro da igreja. Tem igreja que você entra hoje, eu não vejo problema nenhum ter uma livraria na igreja, para ali oferecer livros, bíblias para o povo, né? Não tem problema. Mas tem igreja que você entra, parece um shopping. Porque você entra na igreja, tem a loja da bispa. Você entra na igreja, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Tudo para arrancar dinheiro de todo jeito. Porque se o povo não dá as ofertas lá na igreja, o povo vai deixar o dinheiro em outro lugar. Não tem amor, não tem espiritualidade, não tem aquela santificação. É tudo uma nojeira como na época de Jesus. Só que Jesus desceu o pau, Jesus desceu o cacete neles. Esses sacerdotes aqui, Jesus chamou eles de hipócritas, raças de víboras.
Jesus não ficou de boca fechada. Por isso que eles queriam matar Jesus. Jesus foi para cima. Já pensou? Hoje na igreja que eu presido o culto, eu ser refém do povo? Não, o senhor não pode falar isso, o senhor não pode falar aquilo, porque senão aquela pessoa sai da igreja. O senhor não pode pregar contra isso toda hora, porque senão vai magoar a pessoa e ela não vai ficar... Meu irmão, eu sou dirigido pelo Espírito Santo, que ele mandar eu falar aqui, eu falo, você gostando ou não. Você gostando ou não. Você gostando ou não, nós vamos pregar. Assim como Jesus fez. Eu estou no lucro ainda, que eu não fui assassinado. Ele foi. Me assassinam com as línguas venenosas, mas isso para mim não... Isso para mim não... O que vem de baixo não me atinge. Não me atinge. Gente baixa não me atinge. Jesus não, mataram ele mesmo. Olha aí. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, famoso, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu solte? Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia, olha só, o governador romano, ele sabia que por inveja o tinham entregado. Você vê que o próprio ímpio entendeu que Jesus foi preso por causa de inveja daqueles pastores miseráveis. Quem está entendendo? Levanta a mão. Por causa de inveja. Olha aí. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer, a mulher do governador: não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por esse respeito, por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciões endemoniados, possuídos lá dos demônios, persuadiram o povo a que pedisse Barrabás para ser solto e que fizessem morrer a Jesus. E o povo interesseiro seguia os sacerdotes endemoniados. Você está aqui seguindo quem? Jesus? A palavra? Ou você está aqui por interesse próprio? Você pode até ter vindo aqui por interesse de ser curado, ser próspero, ter a vida transformada, natural, normal. Mas depois que você ouve a palavra, você tem que estar aqui porque você quer Jesus, você ama Jesus, você quer a salvação da sua alma. É o que tem que te manter na igreja. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responder o povo: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado? Responderam todos. Aí o governador continuou: mas que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém cada vez clamavam mais e mais e mais: seja crucificado. Quem matou Jesus foi o povo dele. Quem matou Jesus foi os pastores, foi a igreja, porque ele pregava contra o que eles diziam. Chamaram Jesus de chefe dos demônios, e eles eram os demônios. Vendo Pilatos que não conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo.
fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos o quê? E caiu, não caiu? Caiu, não caiu? Qual foi o povo que sofreu um grande genocídio no mundo? Que foram massacrados, aniquilados, queimados vivos. Qual foi o povo que sofreu o holocausto? Os judeus. Eles não falaram, eles não disseram que caia sobre nós e que caia sobre os nossos filhos? Olha aí, ó. Lê vocês o 26, bem alto. Então Jesus apanhou na casa do pastor, foi ou não foi? Depois Jesus apanhou lá no palácio do Pilatos. Olha aí o 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, para o pátio, reuniram em torno dele toda a corte, despojando das vestes, cobriram-no com manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. E em seguida o levaram para ser o quê? Crucificado. E crucificaram ele. Além de baterem nele, de espancarem ele, de ser açoitado com chicotes, colocaram ele numa cruz e penduraram ele. E ele passou por tudo isso para que hoje nós nos convertêssemos a ele, por amor, e não para que hoje ele pudesse ver você se tornando membros dessa igreja de bandidos, dessa igreja de malfeitores. E talvez você está me ouvindo nesse momento, até mesmo me assistindo, e você frequenta uma igreja desses malfeitores. Uma igreja que não prega a verdade, uma igreja que não leva você ao arrependimento, uma igreja que não leva você a ter nojo das suas práticas. Você está nessas igrejas de religiosos aqui do sumo sacerdote, que só fala de dinheiro o culto todo, que só fala de política. Você está nessa igreja de bandidos. E você diz que é de Deus, porque eles falam de Deus. Mas essa igreja também falava de Deus e mataram o filho de Deus. Vocês vão ver essas igrejas de malfeitores, essas igrejas do diabo, mundana, trazer para os altares das igrejas os seus candidatos. E eles vão dizer, eles vão defender a igreja. Mentira, eles estão lá para defender os interesses do sumo sacerdote. Eles estão lá para negociar propina para os pastores. Eles estão lá para comer um pouco do dinheiro do povo, para trazer para os bandidos dos pastores. Porque o que teve de pastores, de bispos de igreja, que caiu nessa vergonha da Lava Jato? Mas o que o senhor quer dizer com essa pregação de hoje? O que eu quero dizer é que há uma grande diferença da igreja verdadeira para a igreja falsa. Você tem que decidir qual igreja você quer fazer parte. Da falsa, que fala de Deus, que fala de Jesus, mas não vive o evangelho. Ou você quer viver a igreja verdadeira? Você tem que escolher. Jesus, ele se entregou, ele morreu para que nós pudéssemos nos converter, abandonássemos o mundo
tivéssemos prazer nas coisas de Deus. E você está dentro da igreja frio, fria, desanimado, fraco, tudo porque o que te motiva são interesses, não é o amor a Jesus. Porque se você está na igreja por amor a Jesus, você não cai, você não desanima, você não fica frio, você não se desvia. Quando você está na igreja por amor a Jesus, o seu amor por Jesus te aquece, te envolve, te levanta. Agora, quando é interesses, você se frustra, porque você fez um pedido da casa própria e não recebeu, já é motivo de se frustrar. Você pediu pela vida sentimental e não foi atendida, já é motivo de se desviar, procurar lá no mundo. Você pediu. Agora, quando o que te motiva é o amor por Jesus, o seu sonho se realizando ou não, você continua amando a Ele, porque ninguém teve maior amor do que Ele, de dar a própria vida em favor de todos nós. E se você quiser ter comunhão com Jesus, se você quiser ter parte com Jesus, você tem que aprender a abandonar o mundo. Quem quer abandonar o mundo por Jesus? Levanta a mão. E abandonar o mundo é abandonar o seu próprio eu. Seu próprio eu, seu orgulho, sua vaidade. Você tem que estar aqui porque você quer Jesus, porque você quer a palavra, porque você ama Jesus. E você tem que estar aqui e dar graças a Deus se você for repreendido, porque Deus repreende tanto quanto aquele a quem Ele ama. Se Deus está te repreendendo é porque Ele te ama e Ele quer salvar você. Mas aqueles sacerdotes aceitou ser repreendido? Aqueles anciões aceitaram ser repreendido? Não. Ficaram com ódio e quiseram matá-lo, porque eles não eram de Deus. Então, em nome de Jesus, não fique na igreja por interesse. Fique na igreja por amor. Fique na igreja porque você quer o céu. Fique na igreja porque você quer a palavra. Fique na igreja porque você quer entrar no reino de Deus. Porque basta estar vivo para morrer. Fique de pé em nome de Jesus. Igreja Apostólica Viver em Cristo, curando almas e salvando vidas.